PFA, BPC, PESA, que há muito se tem pedido para uma CPI, Comissão Parlamentar de Investigação, na qual as autoridades têm negado investigar essas instituições onde ocorreram vários escândalos e crimes de corruzione. In un mondo dominato da titanici centri di potere finanziario, costruire il bene comune e crescere le possibilità di decidere veramente delle nostre vite, pur semplicemente dizer que in un mundo dominado por titânicos centros crescentes da tomada de decisão para a vida da coletividade. Assim como é que eu trago para si hoje? Eu trago para si a questão sobre da coletividade da nação Angola. Te trago uma análise feita pelo José Gama sobre os 19 milhões de dólares que já foram recuperados pelo Estado nesse processo da o que se pode fazer com estes 19 milhões. E José Gama aqui traz, portanto, as suas respostas e as suas análises. Eu digo que é muito interessante, eis o porquê o Bem-Aja vai à busca daquelas que fazem notícia e notícias que fazem bem, porque aqui se trata do bem comum, a nossa nação, o nosso patrimônio. Então lhe convido para acompanhar já de 10 minutos e lhe aconselho de facto de seguir até ao fim, para entenderes bem o processo, porque ele explica alguns esquemas que existem aí do Tribunal Supremo, em que os dinheiros, em vez de serem alocados no Tesouro Nacional, estes dinheiros são geridos pelo Tribunal Supremo e são, portanto, alocados em empresas privadas. E de quem são estas empresas privadas? Descubra tudo neste vídeo. E quero lhe convidar, antes de assinar também, acione o sino das anotações, para que toda vez que houver novas publicações, tu possas ter as nossas publicações. Seja bem-vindo no Bem-Aja e vamos então a esta matéria com José Gama. O tema de recuperação de ativos no âmbito do combate à corrupção. José Gama, muito bom dia. Bem-vindo ao Fórum. Bom dia. Mais de 19 pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos em Angola e também no exterior, não é? Na opinião de José Gama, qual deve ser o destino a dar a tais bens? Entregues ao Tesouro Nacional e depois fazer parte para a campanha eleitoral de 2022 a favor do MPLA. A fazerem publicidade do programa integrado para os municípios, onde foram esses, como é óbvio, e como dizia, esses fundos devem estar mesmo sob tutela. Quer dizer que há algo aqui também parado neste trabalho de recuperação. E também outro detalhe que se nota é que sempre que há problemas de desgaste de imagem da figura do Presidente da República ou mesmo do partido no poder, a estratégia bem, havia muitas críticas à volta do Presidente, de pessoas a pôr em causa o combate à corrupção, e as autoridades fizeram pronunciamentos também nesta mesma hora. Se está a fazer algum trabalho de verdade no combate à corrupção e tendo em conta deste alegado combate à corrupção. E há poucas semanas o Rafael Marques também já questionava e desafiava as autoridades a publicarem pelo menos as listas onde apresentavam estes 7 até 2022 até a presente data. É também importante, não se pode apenas fazer julgamento ou escrutínio daquilo que foi antes de 2017, né? Ficando com a impressão que a corrupção apenas foi neste período ou de uma determinada agricultura, para a saúde, sobretudo,
precisamos de dar continuidade às políticas de extensão e construção e melhorias do sistema dos outros setores, sobretudo o setor da agricultura, né? E eu penso que pode ser usado nessa perspectiva. Uhum. Bom, para além o número até antes era menos, depois foi esticado no Zango que foram recuperados e as autoridades Zango. O que se pergunta é como é que foi feita a avaliação? Como? Bem, o seu trabalho. Bom, o combate à corrupção é antigo. Este número de 19 mil milhões também é antigo, está estagnado. Quer dizer, o combate à corrupção está estagnado. Ainda temos práticas de corrupção a acontecer no judiciário. Temos aqui o caso do Tribunal Supremo, em que desde 2021 até a presente data terão sido descaminhados cerca de 900 milhões de kwanzas. 370 milhões destes fundos foram para uma empresa Maiva pertencente ao presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo. Temos aqui um caso exemplo claro de corrupção. No dia 10 de julho, a Procuradoria-Geral da República enviou um relatório ao Presidente da República a dar conta e atualizar sobre as investigações no Tribunal Supremo. E desta vez apresentaram provas concretas dos dinheiros a saírem das contas do Tribunal Supremo, das contas depois iam para do Supremo, depois iam para a empresa da mulher de Joel Leonardo e depois das contas desta empresa Maiva ia alguns fundos para a própria conta pessoal da senhora no banco BIC. Uhum. Portanto, temos aqui um caso de corrupção a alto nível a acontecer ainda aqui neste mandato, no segundo mandato, o consulado do presidente João Lourenço. Mas e as autoridades tudo isso estão mais preocupadas naquilo que aconteceu antes de 2017. Olhando para esta perspectiva, tudo isto não complica ainda mais o combate e recuperação de ativos? Não complica, mas as pessoas ficam num quadro de descrença, né? Ninguém está a acreditar se isto está a valer, se é verdadeiro ou não, porque há também aqui a ausência de transparência. Mesmo esta lista só foi agora divulgada porque houve pressão. Já lá vão 6 anos, né, de combate à corrupção e só agora é que está-se a prestar contas. Ainda tem casos também de empresas como a Sonangol, o próprio Fundo Soberano, o Banco BFA, BPC, o BESA, que há muito se tem pedido para uma CPI, Comissão Parlamentar de Investigação, na qual as autoridades têm negado investigar essas instituições onde ocorreram vários escândalos e crimes de corrupção. Então, temos aqui um combate à corrupção que está a ser visto com uma certa parcialidade. Então, as autoridades estão mais focadas em Isabel dos Santos e os antigos colaboradores do presidente Eduardo dos Santos. Temos o caso do atual ministro da Energia e Água, Batista Borges, já foi denunciado em Portugal com provas documentais e as autoridades nunca abriram um inquérito sequer à volta das suspeitas que há sobre este dirigente.